encosta no meu carro! Gente como você não deveria nem estar aqui! O grito ecoou pelo estacionamento e várias pessoas pararam para olhar. Um homem de terno caro, segurando a chave de um carro de luxo, apontava o dedo com desprezo para um homem negro que estava parado ao lado do veículo. Eu sei muito bem o tipo de gente que fica rondando o estacionamento, disse ele em voz alta. Some daqui agora! O homem que estava sendo humilhado não respondeu. Ele apenas permaneceu calmo, olhando para o agressor. Mas o que aquele homem arrogante não sabia é que em poucos minutos, todos naquele lugar descobririam quem realmente mandava naquele prédio. Não encosta no meu carro! Gente como você não deveria nem estar aqui! O grito ecoou pelo estacionamento do prédio e fez várias pessoas virarem a cabeça ao mesmo tempo. Um homem de terno caro, segurando a chave de um carro de luxo, apontava o dedo com raiva para um homem negro que estava parado ao lado do veículo. Seu rosto estava vermelho de irritação, como se algo imperdoável tivesse acabado de acontecer. Você acha que eu não estou vendo? Ele continuou, falando alto de propósito. Gente como você fica rondando o estacionamento procurando oportunidade. De onde você está assistindo esse vídeo? Comente aqui abaixo. Algumas pessoas que passavam diminuíram o passo, curiosas com a discussão. Outras trocaram olhares desconfortáveis, percebendo que aquilo estava passando dos limites. O homem que estava sendo acusado, porém, não parecia nervoso. Ele vestia roupa simples e segurava apenas um celular na mão. Seu olhar era calmo, quase paciente. Eu não estava fazendo nada, respondeu ele, em tom tranquilo. Mas aquela resposta só pareceu irritar ainda mais o dono do carro. Não estava fazendo nada? Ele riu com desprezo. Então por que estava encostado no meu carro? O homem olhou rapidamente para o veículo e depois voltou a olhar para ele. Eu só estava esperando alguém. Esperando? O homem repetiu, balançando a cabeça. Não me faça rir. Pessoas como você não têm o que fazer aqui dentro. O clima no estacionamento ficou pesado. Algumas pessoas já tinham parado completamente para assistir a cena. Mesmo assim, o homem continuava falando como se tivesse certeza de que estava certo. Vou falar pela última vez, disse ele, aproximando-se um pouco mais. Sai daqui antes que eu chame a segurança. O outro homem permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ele olhou ao redor, vendo as pessoas observando aquela humilhação pública. Então respirou fundo e disse calmamente: Tudo bem, eu só estou esperando alguém que trabalhe aqui. O homem do carro riu com sarcasmo. Trabalha aqui? Você? Ele ainda não fazia ideia de que em poucos minutos todo aquele estacionamento iria descobrir quem realmente mandava naquele prédio. O homem do carro cruzou os braços, olhando para ele com um sorriso de deboche. Esperando alguém que trabalhe aqui? Ele repetiu. Olha ao seu redor. Esse prédio é cheio de empresas grandes. Pessoas importantes trabalham aqui. Algumas pessoas no estacionamento já estavam claramente incomodadas com o tom da conversa, mas ninguém se aproximava. Todos apenas observavam. O homem que estava sendo humilhado continuava calmo. Eu sei, respondeu ele. A resposta simples pareceu irritar ainda mais o outro. Então faz um favor para todo mundo e vai esperar essa pessoa lá fora, disse ele, apontando para a saída do estacionamento. Porque aqui dentro você só está atrapalhando. O homem respirou fundo, como se estivesse tentando evitar que a situação piorasse. Eu realmente não estou atrapalhando ninguém, disse ele com tranquilidade. Mas o homem do carro já tinha perdido completamente o controle. Olha, eu conheço muito bem esse tipo de história, ele falou, levantando a voz novamente. Primeiro ficam rondando, depois dizem que estavam esperando alguém. É sempre a mesma desculpa. Nesse momento, duas pessoas que passavam diminuíram o passo, claramente chocadas com o que estavam ouvindo. O homem que estava sendo acusado apenas ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não quero problema, disse ele por fim.
Então some daqui, respondeu o outro imediatamente. Antes que eu chame a segurança e você saia daqui do jeito difícil. O silêncio tomou conta do estacionamento por um instante. Foi então que a porta do prédio se abriu rapidamente. Uma mulher saiu apressada, olhando ao redor como se estivesse procurando alguém. Ela parecia nervosa, segurando alguns documentos nas mãos. Assim que seus olhos bateram no homem que estava sendo humilhado, o rosto dela mudou completamente. Ela caminhou rapidamente até ele. Senhor, finalmente encontrei o senhor, disse ela, com um tom de respeito. O homem do carro franziu a testa, confuso. Ele ainda não sabia que aquele momento estava prestes a virar completamente contra ele. O homem do carro franziu a testa, claramente confuso ao ver a mulher falar com tanto respeito com aquele homem que ele havia acabado de humilhar. Senhor, pedimos desculpa pela demora, disse ela, ajeitando os papéis que carregava. A equipe já está esperando o senhor lá em cima para a reunião. O estacionamento ficou em silêncio. O homem racista olhou de um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Espera, ele disse, dando uma pequena risada nervosa. Acho que você está confundindo as pessoas. A mulher virou o rosto lentamente para ele, visivelmente incomodada com o que estava vindo. Confundindo? Respondeu ela. Claro que não. Então, ela disse algo que fez o clima mudar completamente. Este é o senhor que acabou de adquirir o prédio. Ele é o novo proprietário. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O homem que minutos antes gritava, cheio de arrogância, agora parecia completamente paralisado. O rosto dele perdeu a cor. Ele olhou novamente para o homem que havia insultado, tentando encontrar alguma explicação. Eu não sabia, ele gaguejou. Eu pensei que... Mas as palavras simplesmente não saíam. O novo dono do prédio permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando calmamente aquele homem que, há pouco tempo, o tratava com tanto desprezo. Então ele falou, com uma voz tranquila, mas firme. O problema não é você não saber quem eu sou. O homem abaixou o olhar. O problema é como você trata as pessoas quando acha que elas não são importantes. Algumas pessoas que estavam assistindo a cena trocaram olhares, percebendo o peso daquelas palavras. O homem não conseguiu responder. Sem dizer mais nada, o novo proprietário apenas se virou e começou a caminhar em direção à entrada do prédio ao lado da mulher que o aguardava. Enquanto isso, o homem que havia gritado e humilhado ficou parado no estacionamento, em silêncio, percebendo tarde demais o erro que tinha cometido. Porque a verdade é simples. O respeito não deve depender da aparência de alguém. Quem humilha os outros revela muito mais sobre si mesmo do que sobre a pessoa que tenta diminuir. O que você faria no lugar do homem? Já passou por algo parecido? Siga o canal para mais conteúdo.